Olá, sejam bem-vindos ao programa Mãozinhas que Fazem. Muitos de vocês já se depararam com crianças pedindo para ouvir a mesma história inúmeras vezes. Por que será que isso acontece? O papel das histórias no desenvolvimento infantil. Esse é o tema do programa de hoje. Larissa Fonseca, tudo bom? Tudo bom, Lilian. Prazer estar aqui com você de novo. Adoro esse programa. Terceiro episódio do nosso bate-papo aqui. Larissa, histórias. Qual é a importância, qual é o papel que as histórias assumem na contribuição do desenvolvimento infantil? Pois é, sabe que as histórias têm um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, né? Ler um livro, contar uma história, narrar um poema, contar causos. Todo mundo gosta de história, aliás, na verdade, né? Todos os nossos dias são repletos de histórias. Não só os pequenos, como os adultos também. Mas a criança, principalmente na fase do faz de conta, ela vive nas histórias uma realidade que muitas vezes ela não pode viver por conta das limitações, né, da vida e da idade, né? Então, nas histórias, a criança ela consegue ser tudo o que ela quer, tudo o que ela precisa ter. Ela lida com questões como o bem, o mal, como o difícil, o fácil. Ela lida com diversos conflitos e conceitos muito importantes para a vida dela e para o desenvolvimento pessoal e emocional. Larissa, muitas crianças, inclusive minha filha, que ela tem 5 anos, pedem para ouvir a mesma história inúmeras vezes. Por que isso acontece? Isso acontece porque cada vez que a criança ouve a história, ela vai reler aquela história. Então, ela se identificou com aquele enredo, com aquela história, com os acontecimentos. E a cada vez que ela ouve, ela vivencia uma coisa diferente, ela lida de um modo diferente, vai experimentando coisas diferentes. Então, ela se identificou com aquilo, mas para ela, cada experiência, cada vez que ela ouve aquela história, é uma experiência diferente. E aí ela consegue, ela se identifica e gosta mais e quer ouvir cada vez mais para ir vivendo cada vez mais. Exato. Os pais que incentivam as crianças à leitura devem, além de incentivá-los, também praticar. Porque as crianças, elas veem no adulto um exemplo, um modelo. Um exemplo. Para os pais que não gostam de leitura, não precisa abolir a história da vida, né? A história pode ser contada numa roda de conversa, no jantar, no almoço, enfim. Podem ser histórias de vida, pode ser causos da infância e tudo mais. Então, a história não precisa ser só o livro. Agora, contar histórias e ler livro ou ler histórias são coisas distintas, porém, ambas contribuem imensamente e vale a pena, sim, as duas coisas. E também vou dar uma dica, sabe? Às vezes a leitura do livro, ela fica tanto na escola para educadores, a última atividade do dia, a gente lê um livro, acabou. Ou então, antes da criança dormir, lê o livro. Esse momento pode ser um pouco mais amplo, pode ser um pouco mais diversificado e tudo mais. Então, o pai pode ter o objeto do livro ali, contar as histórias, mas fazer uso de fantoches, de dedoches, de sombra, de sons, imagens, de materiais que a gente fala não estruturados. Então, um tecido pode virar o vento e tudo mais. Uma contação de histórias bem bacana. Por que as crianças gostam de escutar histórias antes de dormir? Esse é um modo dela já ir entrando numa calmaria. Depende da história também, né, Lilian? Às vezes tem história que agita mais, agita menos. Mas a história, esse momento de contar a história dos pais, não vem só a história também, né? Vem a relação com o pai, o carinho, o aconchego com o pai e com a mãe, aquele momento de mais tranquilidade. Então, tem toda uma rotina nesse momento do contar a história antes da criança dormir, que normalmente é a calma, que ela se sente confortável, bem tranquila e ajuda o soninho, a engatar o soninho. Os pais, quando contam histórias, eles podem assumir personagens, mudar a voz, ou isso, de repente, atrapalharia na relação? Poxa, meu pai não tem essa voz, minha mãe não tem essa voz. Será que ele é esse personagem? Pode confundir ou não? Faz parte, não confunde de jeito nenhum, mas a criança ela pode, naquele momento, vivenciar um outro personagem, porque as histórias elas permitem esse imaginário, essa criação da criança. Então, ela perceber que o pai ali está exercendo outro papel, ela vai ver o pai de um outro jeito. Isso reforça muito os conceitos delas, além da própria diversão, né, Lili? Então, vale a pena, assim, mudar, ou para quem não está
não se sente tão à vontade em fazer isso, manter a mesma voz também funciona, mas criança adora esse tipo de coisa, muda a voz, perceber, para eles é muito curioso ver os pais de um modo diferente. A leitura contribui na formação, né, de um cidadão crítico também. Também, sem dúvida, né? São vários estilos. Os pais também podem optar por diversificar bastante o estilo literário que a criança tem acesso. Às vezes um poema, uma música, uma história, os gêneros literários difíceis. Hoje a gente vai fazer uma história de suspense, amanhã uma comédia e tudo mais. Isso também vai ampliar as possibilidades da criança desenvolver o senso crítico e o tanto que isso ajuda no escolar, né? No rendimento escolar também. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. De nada, sempre um prazer. E você visite nosso site, faça uma festa especial, www.mãozinhasquefazem.com.br. Um grande beijo e até a próxima.